Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre uma fortuna esquecida que pode ser sua por direito, relacionada às contas do PIS/PASEP, para quem trabalhou antes de 1988, com base na decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, no tema 1150. Nós valorizamos muito a sua participação. Por isso, se você tem alguma dúvida sobre este assunto ou se já tentou buscar esse direito e enfrentou alguma dificuldade, compartilhe sua história nos comentários. Fazemos o possível para ler e responder a todos os comentários, pois a sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas que estão na mesma situação. Vamos detalhar como uma recente decisão judicial garantiu mais de R$42 mil a um aposentado. Explicar o que é o tema 1150 do STJ, diferenciar do tema 1300 para que não haja confusão e apresentar o passo a passo completo para que você possa buscar o seu direito. A informação mais impactante que você precisa saber desde já é que muitos juízes de primeira instância estão negando esse direito, alegando que o prazo de 10 anos já passou, mas essa interpretação está, na maioria das vezes, completamente equivocada. E nós vamos explicar exatamente por quê, com base no que os tribunais superiores decidiram, para que você não perca a chance de receber o que é seu. Se você iniciou sua vida profissional antes de 4 de outubro de 1988, ou se teve um pai, mãe ou outro parente que trabalhou nesse período, esta informação é de extrema importância. Existe uma grande possibilidade de que uma quantia significativa de dinheiro, que pode ultrapassar 50 mil ou até 100 mil reais, esteja esperando para ser resgatada. Estamos falando de uma decisão judicial que está mudando a vida de milhares de brasileiros. E você precisa entender cada detalhe para não ficar de fora. Recentemente, mais uma decisão judicial exemplar, desta vez vinda do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, condenou o Banco do Brasil a pagar a um aposentado o valor de R$ 42.364,59 a título de danos materiais. E este valor é apenas o ponto de partida, pois sobre ele ainda incidirão juros e correção monetária contados desde a data do prejuízo, o que pode facilmente dobrar a quantia final. Este caso não é isolado. Estima-se que mais de 5 milhões de brasileiros tenham direito a essa reparação e a maioria sequer tem conhecimento disso. Para que você compreenda a origem desse direito, é preciso voltar no tempo. Antes da Constituição Federal de 1988, o fundo PIS/PASEP funcionava de uma maneira muito diferente da atual. O PIS, Programa de Integração Social, era destinado aos trabalhadores da iniciativa privada e administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto o PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, era para servidores públicos e militares, com gestão a cargo do Banco do Brasil. Naquela época, os empregadores depositavam valores em contas individuais abertas em nome de cada trabalhador. Essas contas funcionavam como uma espécie de poupança ou fundo de investimento pessoal, formando um patrimônio que pertencia ao trabalhador. A ideia era que, com o passar dos anos, esse montante crescesse com rendimentos, juros e correção monetária, e pudesse ser sacado em situações específicas, como casamento, invalidez ou principalmente na aposentadoria. O problema central, que deu origem a milhares de ações judiciais, reside na má gestão desses valores por parte do Banco do Brasil, no caso do PASEP. A instituição, que era remunerada para administrar essas contas com diligência, falhou em diversos aspectos cruciais. Foram identificados saques indevidos, ou seja,
retiradas de dinheiro das contas sem a autorização ou o conhecimento dos titulares, desfalques nos valores, com quantia simplesmente desaparecendo dos extratos. E um dos pontos mais graves, a não aplicação dos corretos rendimentos. Havia um conselho diretor do fundo PIS/PASEP que determinava os índices de atualização monetária que o Banco do Brasil deveria aplicar sobre os saldos. Contudo, em inúmeros casos, o banco utilizou índices inferiores ou simplesmente deixou de aplicar a correção devida, fazendo com que o patrimônio dos trabalhadores, em vez de crescer, fosse corroído pela inflação ao longo de décadas. O caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça e se tornou um marco, o tema 1150, começou com um trabalhador que, ao se aposentar, foi a uma agência do Banco do Brasil para sacar o patrimônio que acumulou durante anos de serviço. Para sua surpresa e indignação, o saldo disponível era irrisório, uma fração mínima do que ele esperava. No processo que analisamos, do Mato Grosso, o aposentado encontrou apenas R$ 568. Quando seus cálculos apontavam para mais de R$ 56 mil. Sentindo-se lesado, ele processou o Banco do Brasil, alegando má gestão. O processo tramitou pelas instâncias inferiores e, ao chegar no STJ, os ministros perceberam que aquele não era um caso isolado, mas sim um problema sistêmico que afetava um número imenso de servidores públicos. Diante da repetição de processos com o mesmo objeto, o STJ selecionou alguns casos representativos para um julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, criando o tema 1150. A decisão final desse julgamento, que já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, estabeleceu 3 teses fundamentais que solidificaram o direito dos trabalhadores. A primeira tese firmada foi que o Banco do Brasil é, de fato, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ou seja, é ele quem deve responder judicialmente pelas falhas na gestão das contas do PASEP. Isso eliminou a discussão sobre se a responsabilidade seria da União ou de outra entidade. O STJ foi claro: quem administrava era o Banco do Brasil. Logo, é ele quem deve arcar com os prejuízos causados. A segunda tese definiu o prazo para entrar com a ação, a chamada prescrição. Ficou estabelecido que o prazo é de 10 anos, com base no artigo 205 do Código Civil. Essa definição foi crucial, pois deu um parâmetro claro para os trabalhadores e seus advogados. A terceira e mais importante tese, que é o ponto central de muitas disputas judiciais hoje, definiu o termo inicial para a contagem desses 10 anos. O STJ determinou que o prazo começa a contar a partir do momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques. E aqui reside a principal fonte de controvérsia e de decisões equivocadas por parte de alguns juízes. O que significa ciência inequívoca? Significa ter conhecimento claro, comprovado e detalhado de que houve um prejuízo. Um trabalhador que simplesmente saca um valor baixo na boca do caixa não tem, nesse momento, ciência inequívoca dos complexos erros de cálculo, da aplicação de índices incorretos ou de saques fraudulentos que ocorreram ao longo de 30 anos. Ele apenas sabe que o valor é menor do que o esperado. A verdadeira ciência inequívoca só ocorre quando o titular tem acesso aos documentos detalhados da sua conta, as chamadas microfichas ou extratos analíticos, e submete essa documentação a uma análise técnica, geralmente uma perícia contábil. É o laudo pericial que irá apontar de forma clara e objetiva onde ocorreram os erros e qual o montante exato do prejuízo. Portanto, o prazo de 10 anos não começa a contar da data da aposentadoria ou do saque, mas sim da data em que a pessoa obtém os extratos detalhados e tem a confirmação técnica do dano. Muitos juízes
infelizmente, numa tentativa de diminuir o volume de processos, tem extinguido as ações prematuramente, aplicando de forma errada o marco inicial da prescrição. Contudo, decisões de tribunais superiores, como a que mencionamos, e outras de diversos tribunais de justiça pelo país, têm corrigido essa falha, reafirmando que a contagem do prazo só se inicia com o efetivo conhecimento do erro, que se materializa com a análise dos documentos. Agora, vamos ao passo a passo prático para você que acredita ter esse direito. O primeiro passo, indispensável, é obter a documentação completa da sua conta PASEP. Você deve se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil. Não precisa ser a sua agência de relacionamento. E solicitar as microfichas e os extratos analíticos da sua conta PASEP. Esses documentos contêm todo o histórico de movimentações, depósitos e rendimentos desde o início da conta, lá na década de 70 ou 80. O banco tem o dever de fornecer essa documentação, embora o prazo para entrega possa ser de até 120 dias em alguns casos. É fundamental que você pegue um protocolo ou comprovante da sua solicitação. O segundo passo, após receber essa documentação, é contratar um perito contábil. Não tente fazer essa análise por conta própria. Os extratos são complexos, envolvem moedas antigas como o cruzeiro e o cruzado, e exigem um conhecimento técnico aprofundado para converter os valores, aplicar os índices corretos de correção e juros e identificar as irregularidades. O perito irá elaborar um laudo técnico contábil, um documento que servirá como a principal prova no seu processo judicial. Esse laudo demonstrará o valor que você deveria ter na conta e o valor que efetivamente recebeu, calculando a diferença que é devida a você. Na decisão do Mato Grosso, o juiz elogiou o laudo pericial, afirmando que foi minuciosamente produzido e que o Banco do Brasil sequer conseguiu impugná-lo, o que foi decisivo para a condenação. O terceiro passo, de posse do laudo pericial que comprova o seu prejuízo, é procurar um advogado de sua confiança para ajuizar a ação de indenização por danos materiais e, eventualmente, danos morais. A ação deve ser proposta contra o Banco do Brasil e tramitará na Justiça Estadual Comum, pois o banco é uma sociedade de economia mista. Um ponto importante a ser esclarecido é a confusão que algumas pessoas fazem com o tema 1300 do STJ. O Banco do Brasil, em sua defesa, frequentemente pede a suspensão dos processos com base neste outro tema. No entanto, o tema 1300 trata de uma questão muito específica, o ônus da prova, ou seja, a quem cabe provar que os lançamentos a débito na conta foram legítimos. Ele não se confunde com o tema 1150, que trata da má gestão. A grande maioria das ações, que discute a aplicação incorreta de índices e a falha na administração dos valores, não deve ser suspensa. Juízes bem informados, como no caso do Pará, que também repercutimos, têm negado esses pedidos de suspensão, afirmando que o caso trata da má gestão e, portanto, atrai a aplicação do tema 1150. Se o seu advogado ou um juiz alegar que o processo deve ser suspenso, é crucial argumentar essa distinção. Por fim, é essencial mencionar que os herdeiros de trabalhadores falecidos que tinham direito a esses valores também podem entrar com a ação. Seu pai, mãe ou cônjuge trabalhou como servidor público antes de 1988 e já faleceu, os herdeiros legais podem solicitar a documentação e ajuizar a ação para receber a indenização devida, que passa a integrar o espólio. Em resumo, o direito à revisão dos saldos do PASEP é uma realidade consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. O caminho para reaver os valores é claro. Primeiro, obtenha as microfichas no Banco do Brasil. Segundo, realize uma perícia contábil para apurar o valor exato do prejuízo. E terceiro, ajuize uma ação na Justiça Estadual. Não se deixe enganar por informações incorretas sobre a suspensão dos processos
ou sobre o prazo prescricional. A Justiça tem reconhecido o direito dos trabalhadores lesados pela má gestão do Banco do Brasil. E você pode ser o próximo a receber essa verdadeira fortuna a que tem direito. O ideal em qualquer situação que envolva seus direitos é sempre procurar um advogado especialista para tirar todas as suas dúvidas e entender melhor não apenas como buscar o que lhe é devido, mas também como preservar as provas necessárias para garantir o sucesso de uma eventual ação. Consultar um profissional antes de tomar qualquer atitude referente a seus direitos é a única e verdadeira garantia de que eles serão devidamente preservados e defendidos da maneira mais eficaz possível.